Vamos então, eu vou fazer uma oração para começar e posteriormente vocês assistem e serão abençoados também. Amém? Oremos. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor está me dando nesse momento. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela possibilidade que tenho, ó Pai, de meditar na Tua Palavra, de ler a Bíblia, Senhor Jesus, a hora que eu quero, o momento que eu quero. O Senhor me dá essa liberdade aqui no meu país e eu sou grata a Ti por isso. Pai, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso ser, Senhor. A Tua Palavra diz que o Senhor é o pão da vida que desceu do céu. Deus, nós precisamos de Ti, nós temos fome e sede da Tua Palavra, Senhor. Venha saciar a nossa alma, ó Pai, nesse momento. É o meu pedido, Senhor, nessa noite. Desde já eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar então um resumão dessa semana, essa semana que começamos então a meditar, terminamos o livro de Marcos e começamos então o livro de Lucas, e eu vou deixar assim 3 passagens que mais me chamou a atenção, lógico, como eu sempre digo, e não é da boca para fora, tem muita coisa, é diário, é pão diário isso daqui. Jesus fala comigo e fala contigo todos os dias. É só a gente se propor a realmente fazer um devocional, fazer uma meditação na palavra de Deus e sentir o próprio Espírito Santo falando conosco, sabe? E é algo maravilhoso. Então vamos lá, livro de Lucas, no capítulo 2. Eu vou começar por esse daqui. Aqui fala sobre Simeão e Ana, né, no templo, quando Maria e José levam Jesus para ser apresentado e circuncidado, né, conforme a lei. E assim, eu lembrava de Simeão, mas eu não lembrava dessa Ana. E eu fiquei assim encantada mesmo de estar relembrando dessa passagem. E eu vou deixar aqui a partir do versículo 36. Então, Lucas capítulo 2, versículo 36 diz assim: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então veja, eu quero deixar aqui os pontos que me inspiraram nessa história e que Deus falou comigo assim. Então veja a cena, Simeão, né, vê Jesus entrando no templo e se confirma o que o próprio Espírito Santo tinha falado para ele, que antes que ele morresse, ele veria o Cristo, né? E ela estava ali presente, mas antes de falar que ela estava presente nesse momento no templo, vendo toda essa cena, fala um pouquinho da história dela. Ana, ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta já era avançada em idade, ou seja, ela já era uma senhorinha. E tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Então, veja, ela foi casada e a duração desse casamento foi de 7 anos apenas, né? Então, a Deus recolheu o marido dela e ela ficou viúva, né? Lembrando do contexto da época, né? Viúva, uma mulher viúva significava uma mulher desamparada, né? Ainda mais aqui o texto não fala que ela tinha filhos. Então, provavelmente ela não tinha filhos, senão iria falar aqui, né?
e era viúva de quase 84 anos. Então, veja que ela viveu praticamente uma vida, sabe? Sozinha, sem amparo de marido, sem consolo de marido, sem aquela segurança de ter um esposo, né? Sem uma segurança financeira e tudo mais que envolve todo o contexto cultural do local e da época. E é a primeira lição que eu tiro dela, né? Em meio a essa fatalidade tão grande, né? Tão novinha ficar viúva. Lembrando que o contexto se dava em casamento muito cedo nessa época. Então ela ficou viúva tão nova, né? Só que essa fatalidade não afastou ela da presença de Deus. Então, esse foi o primeiro ensinamento assim que eu absorvo da história dessa mulher e da passagem dela. Ela poderia ser citada aqui, o título do texto diz assim, Simeão e Ana. Ela poderia ter sido citada aqui como Simeão e a viúva, sabe? E o nome da cidade, como a viúva de Naim e outras que aparecem no texto. Mas não, ela fez o contrário. Ela converteu essa fatalidade da vida dela em bênção, né? Aqui, ó, no versículo 37. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Então veja que em vez dela se tornar uma mulher, quem sabe a tristeza poderia ter engolido ela e ela se tornasse uma mulher fria, triste, sabe? Como que eu posso dizer? Uma pessoa enlutada mesmo, sabe? E levar isso como foco na vida dela, não. Ela foi aonde ela encontrou o quê? O consolo. Ela estava onde ela encontrava o quê? O gozo, a redenção de Jerusalém, né? Como vai falar aqui a continuidade do texto. E isso eu achei impressionante, porque aqui a palavra de Deus apresenta ela como profetisa Ana, não como a viúva Ana. Então que possamos estar sempre, sempre, diante, seja qual for a sua adversidade, seja qual for a fatalidade que venha acontecer na sua vida, que você sempre esteja na presença de Deus. É nele que encontramos esperança, é nele que encontramos o gozo verdadeiro, sabe? E aqui, no versículo 38, diz assim, e sobrevindo na mesma hora, né? Então, acontecendo tudo aquilo dali, né? A apresentação e Simeão fazendo aquela declaração linda que ele faz aqui anteriormente, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, é outra coisa que essa passagem me ensina e fortalece dentro de mim, é de nunca perder a esperança. Sabe, o Cristo, o Salvador, o meigo consolador, ele vai voltar, aleluia. E assim, eu vejo, a Bíblia deixa tudo muito bem claro, né? Ela já era avançada em idade, então não é de hoje que ela está esperando. Ela vivia no templo, né? E orava, e jejuava, servia a Deus dessa maneira. Com certeza ela ouvia, né? As profecias, o livro de Isaías e tudo mais. E ela guardava aquilo fervorosamente no coração. E ela teve discernimento de vendo aquela cena, ouvindo a Simeão, de entender e já começar a dar graças a Deus, porque a redenção chegou. E de anunciar a
todos o que esperavam como ela. Ou seja, sabe quando acontece qualquer tipo de catástrofe ou outras coisas como essa peste, né, da Covid, e que a gente corre para os nossos, assim, os nossos irmãos em Cristo, que tem a mesma fé, a mesma firme esperança que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir nos buscar, e a gente, em vez da gente ficar se lamentando, chorando, enfim, não, a gente se alegra, porque a nossa esperança é firmada nele, aleluia, não é firmada em nada, nós não esperamos nada aqui nesse mundo, a nossa firme esperança está na volta de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Para continuar, então, eu quero deixar aqui também para a reflexão de todos a passagem da viúva de Naim, que se encontra em Lucas capítulo 7, né? Vamos falar de outra viúva que também me ensina, né? Vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 11 diz assim: E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Então, veja que como muitos pregadores de renomes falam, né, o encontro das duas multidões, né? E foi o primeiro ensinamento que eu peguei para mim. Sempre há duas multidões, sempre. Então, assim, aqui era uma multidão acompanhando a própria vida, o Senhor Jesus, e se alegrando e seguindo a Ele, sabendo que iria escutar as palavras vindas dele, de sabedoria, né? Então, eles estavam muito felizes, né? A multidão da felicidade. E também tinha a multidão da morte, a multidão do pranto, da tristeza, da dor no fundo da alma, né? E há um encontro das duas multidões. Então, o primeiro ponto que eu tiro daqui é que, como nesse texto, a nossa vida também é dividida de duas multidões de momentos, né? Temos os momentos de felicidade, de gozo, de alegria, de confraternização, né? E temos também um momento de dor, de tristeza, de dificuldade, de aflição e, quem sabe, de luto, né? Mas o Senhor Jesus, Ele tá ali. O importante na nossa vida é ter esse encontro das multidões. Mas como assim, Camille? Vamos lá, acompanha o meu raciocínio, aquilo que eu falei, eu dou aquela viajada quando eu tô lendo a Bíblia. Então, assim, eu imagino que nossa vida tem essas duas multidões que eu acabei de falar, e é na vida de todos, crentes, não crentes, ateus, os mais fervorosos, espirituais e tudo mais. Isso é humanamente normal, né? Mas o importante, o que mais importa, é que essas duas multidões, num momento, encontrem Jesus. Ou seja, para quem não pescou ainda o meu raciocínio, vai haver um momento em que tudo aqui vai acabar. Seja colocando por mim mesmo, seja no dia da minha morte, ou seja no dia do arrebatamento. Tudo vai se acabar. Essas duas multidões não vai ter mais importância. Por quê? Porque eu vou encontrar Jesus.
o Rei dos Reis, aquele que me prometeu que dos meus olhos seriam enxugadas todas as lágrimas. Então, o mais importante é se agarrar com Cristo. Amém? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui dessas duas multidões. E continuando aqui, né? E descreve a viúva, né? Levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Ou seja, foi o que eu acabei de falar da outra viúva, né? Ela só tinha um filho. Então, ok, não tem um marido, mas tem um filho homem. Então, eu não tô desamparada, né? Eu não tô desamparada, eu tenho um filho e eu tenho um filho homem. Então, assim, no contexto da época, não, aconteceu, né? Sim, uma fatalidade, eu tô muito triste, eu sou viúva, mas eu ainda tenho outra coisa para me agarrar, sabe? Mas chegou aqui o momento, então, em que ela não tinha nada. Sempre vai ter um momento na nossa vida, seja no sentido figurado ou no sentido literal, em que a gente não vai ter nada para se agarrar. Vai chegar aquele momento assim que você vai olhar de um lado para o outro, de um lado para o outro e não vai ter nada para se agarrar. Só Jesus. Sabe, quando Jesus é a única solução, quando ninguém pode te ajudar, quando o problema é tão grande, é tão impossível, né? Tem um hino da Aline Barros que diz assim: quando o que era possível se torna impossível, Deus começa a agir. Então, é mais ou menos assim, todo mundo ou já teve ou vai ter um momento assim. E é nesse momento que você vai conhecer Jesus Cristo, o nosso Salvador, face a face. E ouça agora o que ele diz aqui. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. O que é isso? Mover-se significa uma ação, né? Então, ele primeiro visualiza a situação daquela mulher, né? E ele se move de íntima. Íntima é o quê? Por exemplo, alguém muito próximo de mim tá sofrendo. Vou colocar minha filha, que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Minha filha tá sofrendo. Eu tenho uma íntima compaixão por ela. Por quê? Eu sou muito íntima dela. Eu conheço cada detalhe da minha filha. Eu sei o que ela gosta, o que ela não gosta, como ela dorme, como ela come, o que ela, sabe? Então, eu tenho intimidade com ela. Então, aqui o Senhor Jesus, quando ele fala íntima compaixão, é que ele consegue entrar dentro do ser daquela viúva e sentir exatamente o que ela estava sentindo. Veja, e parando aqui, trazendo para nós, Jesus, ele é tão maravilhoso que ele tem o poder de olhar para mim e para você e saber exatamente o que você está sentindo. Sabe aquele momento que nem você sabe o que você está sentindo? Sabe? Nossa, o que eu tô sentindo? Eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô com inveja, eu tô com... Sabe? E Jesus, ele sabe exatamente o que você tá sentindo. Ele tem uma intimidade de te conhecer, porque ele é teu pai, ele é teu criador, como eu conheço a minha filha. Só pelo fato dela ter sido gerada dentro de mim, de eu ter dado a luz para ela e estar acompanhando no desenvolvimento dela, eu conheço ela. Imagina Cristo, que foi o próprio que formou ela. Então veja o tamanho desse poder. Jesus, ele entende a gente. E compaixão vem do sentimento assim,
É um sentimento que tem gente até que fala, ai, que horrível, né, tal. É um sentimento de, nossa, que dó dessa pessoa. Meu Deus do céu, tem de misericórdia. Que dó dessa pessoa. Sabe, situações que você rapidamente se coloca no lugar da pessoa e fala, não, eu não iria aguentar, sabe? Então, compaixão vem disso. E compaixão vem de você sentir e na mesma hora tentar fazer algo para minimizar o sofrimento do outro. Ou seja, eu vou colocar minha filha novamente como exemplo. A minha filha cai, se machuca. Eu não tenho como fazer com que aquilo não aconteça ou que o tempo volte e eu consiga segurar ela. O que eu tenho para minimizar a dor dela? Eu pego ela no colo, eu dou um beijinho nela, eu falo que vai passar. Se sair sanguinho, eu vou lá e limpo, eu passo um remedinho. É isso, entendeu? Por ela. E disse-lhe, não chores. Veja isso. Você que é mãe, você que é pai, se coloca nesse exato momento aqui, entra dentro da história. Você tá levando o caixão, sabe, para enterrar, para o pior momento de um luto, que é a hora de enterrar essa pessoa. No caso aqui não se enterrava, né? Mas trazendo para nós, né? Nossa realidade. Tá a caminho ali do cemitério. E você vai enterrar o seu filho, a pessoa que você mais ama no mundo. E alguém vira para você e fala, não chores. Você vai olhar para a pessoa, como assim não chores? Eu não sei nem como eu tô respirando, eu não sei nem como eu tô viva. Tamanha é a dor. Eu posso imaginar, eu consigo entrar na história e tentar imaginar, né? Eu sou mãe. E dizem que quanto maior o amor pela pessoa, quando ela morre, é a mesma medida. A saudade é a mesma medida, o luto. Então é só Deus, por isso que temos essa necessidade muito grande. Se você não é uma pessoa enlutada, se você não está passando por isso nesse momento, ore por quem está. Porque a dor é imensa, imensurável, só Jesus conhece. E outro ponto que eu quero tirar dessa história é que o consolo do Senhor Jesus vem antes da solução. E trazendo assim para mim, né, eu consigo ler esse pedaço. Não chores, sabe, com uma voz tão mansa de amor, com uma voz tão cuidadosa, entendeu? E não chores, sabe? Vai passar, tudo passa. A solução não chegou ainda, mas não chores. Veja que há sempre uma preocupação. O Senhor Jesus fala, no mundo tereis aflições, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E continua, sabe, o sermão. Tem uma outra passagem também, creio que seja em Filipenses 4, que Paulo vem dando instruções e ele fala, se alegrem no Senhor. Eu digo novamente, se alegrem, sabe? Então há uma preocupação com o nosso sentimento, sabe? O Senhor Jesus se preocupa sim com o nosso sentimento. Não é frescura, não é besteira. Ah, frescura. Ah, imagina, sabe? Foi Ele que nos criou esses sentimentos que vão e vêm dentro da gente. Ele que criou, Ele conhece cada sentimento, Ele sabe de cada um, né? Então, o Senhor Jesus se importa. Pode ninguém se importar. Pode as pessoas acharem que, frescura, para com isso. Mas o Senhor Jesus se importa.
Então, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, as nossas dores, as nossas angústias, chorando aos pés dEle. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Assim diz a palavra de Deus. Então, em oração, em comunhão com Jesus, nós vamos conseguir ouvir o próprio Mestre falando conosco. Não chores. Eu tenho o verdadeiro consolo para te dar. Eu tenho o consolo que o mundo não te dá essa paz que excede todo entendimento, mas eu dou a paz que excede todo entendimento, seja no meio da fome, no meio do luto, no meio de qualquer situação. Eu sou o verdadeiro consolo. Amém. O Senhor Jesus é maravilhoso. Depois Ele vem e ressuscita, né, o filho dela. E quando Ele fala, né, até o defunto aqui, ó, a palavra diz assim, e o defunto assentou-se. Imagina só um defunto, uma pessoa morta se assentar, né, e começou a falar. Então é dessa maneira, o impossível se tornando possível. E eu te falo uma coisa, né? Ah, mas o que aconteceu comigo não tem jeito. Ah, mas o meu problema não é tão simples assim. Já foi, sabe? Eu tenho que aprender a lidar, eu tenho que aprender a conviver com isso. Lança aos pés dele. Ele te vê como tá aqui na palavra. Ele olha para você como indivíduo, sabe? Ele te conhece intimamente e tem compaixão de ti. E te diz, não chores. Pode ser que o teu consolo não, o teu milagre, como dessa mulher, não chegue aqui. Pode ser, mas o teu consolo já chegou. O consolo já chegou. Pode ser que a tua solução só seja lá na glória, sabe? Só seja depois que tudo isso não tiver mais o porquê. Pode ser que a tua cura nunca venha, né? Enfim, cada um tem os seus pesares. Mas uma coisa é certa e eu te digo, o Consolador, Ele já enviou para não nos deixar órfãos, para não nos deixar sozinhos. O consolo já está aqui. Só basta você querer e ouvir o Senhor falando contigo. O amado Espírito Santo, o presente do nosso Senhor Jesus, falando dentro de você. Não chores. Sabe a sua dor? Não chores. Eu te conheço. Não chores, eu sou o teu consolo. Amém? Glória a Deus. Para finalizar, então, eu vou deixar aqui. Eu não anotei o versículo. Peraí, vamos passando aqui. Aqui. Está em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Que diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo ou ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Até aqui. Então, o que eu tiro dessa passagem, eu até já falei outras vezes, eu não lembro se foi nas lives gravadas, mas
é esse primeiro versículo aqui, o caminho diário do cristão. Quando fala aqui, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Veja, é diário. Então precisamos primeiro negar a nós mesmos. Quais são as minhas vontades, sabe? Quais são os meus desejos carnais que não condiz com a palavra de Deus, não condiz com o cristianismo que eu quero seguir. Porque aqui fala bem certinho, se alguém quer vir após mim, viu? Você é obrigado agora. Não, Jesus não falou isso. Então, a partir do momento que eu tomo essa decisão, eu quero, eu tenho que entrar nesse sistema de negar a mim mesma. E fazer o quê? E tome cada dia a sua cruz. Veja, cada dia. Tem dias que a gente amanhece só pela misericórdia de Deus. A cruz está muito pesada. Eu não estou conseguindo andar. E eu vou caindo, eu vou me arrastando, eu vou puxando, sabe? Até chegar um novo dia, e um outro dia, e o outro dia. Aí no outro dia, parece que eu consigo levar minha cruz na ponta do dedo, de tão leve que tá. Então, a vida cristã é assim, né? Tem dias que é difícil, sabe? Mas o que importa é o final aqui, ó. A sua cruz é siga-me. O importante é seguir a Cristo. Como Paulo diz, seguindo as pisadas de Cristo. O que é isso? O mesmo caminho de Cristo. Eu vou seguindo. Ah, então Jesus... Vamos lá, então, só finalizando aqui. A memória do meu celular é pouca, né? E já foi. Então, é importante a gente seguir a Cristo, sabe? Seguindo esses passos, nós vamos um dia trocar a nossa cruz pela nossa coroa da salvação, pela nossa salvação, melhor dizendo, né? E o Senhor Jesus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Trocaremos a nossa cruz pelo nosso galardão, pela nossa vida eterna com o nosso Mestre e Salvador. Essa é a nossa esperança. Amém? E eu vou orar então, nesse momento. Ore comigo, você que está assistindo. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pois o Senhor falaste no nosso coração. Deus, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que essa palavra venha criar raiz no nosso ser. Que essa palavra venha frutificar, Senhor Jesus, na nossa vida. Pai, que possamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, Senhor, com esses livros, ó Pai, lendo e meditando na Tua palavra diariamente. Nos ajude, Espírito Santo, nos dê discernimento, nos dê direção de tudo, meu Pai. Deus, nos alimenta, Senhor, para que possamos, ó Pai, estar firmes quando vir o dia mau. Quando vir, Senhor Jesus, a tristeza, a angústia, a tribulação, em que não vamos conseguir ler a Bíblia, mas com a Tua palavra gravada na tábua do nosso coração, nós podemos, Senhor, meditar nela e dela tirar forças para passar mais uma vez por esse dia mau. Senhor, eu te agradeço pela Tua presença. Continue falando conosco, amado Espírito Santo, e não nos deixe. É o meu pedido nessa noite. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. E vamos seguir aí nesse projeto, Maratonando a Bíblia com Graça e União. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor.